Eu vou trazer novamente a nossa repórter Maria Maciel ao vivo, porque ela vai nos trazer agora informações importantes sobre a prisão em flagrante do suspeito de matar o professor e empresário Roberto Portela, de 61 anos, lá em São Miguel dos Campos. Vocês lembram que nós trouxemos esse caso ontem aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, né? E eu quero saber o seguinte, a Maria, como ela está na sede da Delegacia Geral nesse momento, para trazer detalhes dessa investigação e a gente tentar entender qual é a última atualização sobre esse caso. Vocês lembram do caso, né? Ele era empresário, não é? E é dono de uma pousada, uma pessoa extremamente conhecida e querida, e me parece que um suspeito foi preso. Me parece que foi a última pessoa a ter contato com ele em casa. Foi isso mesmo, Maria? Boa tarde. Isso mesmo, Wilson. Olha, a polícia chegou até esse suspeito através dessas imagens que flagraram esse homem saindo, entrando e também saindo da casa do empresário. Isso momentos antes, né, minutos antes dele morrer. E quem vai conversar com a gente, né, sobre essa investigação é o delegado Flávio Dutra, que é delegado da Delegacia de Homicídios do 6º Distrito. Bom, o que vocês têm até agora é isso, né? Esse homem de 31 anos que pelo menos estava na cena do crime. Ele chegou a dizer se estava, confessa o crime. Boa tarde. Boa tarde. Naturalmente, ele nega o crime, né? E durante seu interrogatório policial, inclusive, ele chegou a se contradizer bastante. Ele, primeiramente, afirmou que não estava no local, e depois falou que tinha ido ao local, mas tinha passado tinha passado pela rua e dado um oi, um tchau para a vítima e passado direto. Com as câmeras que conseguimos, percebemos que ele entrou, permaneceu e logo depois de algum tempo, ele saiu da casa, nos levando a crer, a suspeitar da conduta dele. E qual a relação deste homem com a vítima? Então, segundo o interrogatório policial, esse suspeito mantinha relações homossexuais com a vítima. Primeiro ele negou, disse que o conhecimento dele com a vítima seria apenas de família, mas logo após ele foi dizendo que tinha tido uma relação sexual e depois começou a afirmar que tinha relações constantes com a vítima. A gente tinha algumas informações iniciais em relação à cena do crime, né? O que foi observado na cena do crime? Ele foi morto mesmo a facadas, tinha um cabo também próximo? Então, a nossa unidade local de crime da Polícia Civil, no seu relatório, demonstra que ele tinha várias perfurações no pescoço, bem como ele estava com laços, fios de televisão e de um ventilador enrolado também em seu pescoço, bastante ensanguentado, e haviam pegadas de pessoas sujas, aparentemente de sangue, que davam até a lavanderia onde supostamente ele lavou o objeto do crime, a faca, e se lavou também e saiu da casa. Agora, em relação à motivação, é claro que ele nega o crime, mas qual é a linha de investigação da polícia em relação a esse caso? Temos duas linhas de raciocínio, né? A primeira que, como o interrogado afirmou ter relações homoafetivas com a vítima, temos a questão do homicídio passional, que não sabemos se houve algum desentendimento, alguma coisa entre eles e houve o crime, ou também questão de crime patrimonial, porque o funcionário que encontrou o corpo afirmou que haviam gavetas onde a vítima colocava objetos de valores esvaziadas e jogadas ao chão. Então, temos essas duas linhas de raciocínio, mas não descartamos nenhuma outra. Pelo fato da porta, né, não ter sido arrombada nem nada, tudo leva a crer que ele realmente abriu para que essa pessoa era um conhecido dele. Isso. Por hora temos que não houve nenhum tipo de arrombamento, acreditamos que isso nos leva a crer que houve uma entrada franqueada pela vítima, o que condiz com as imagens que foram fornecidas para a polícia, onde o suposto autor parecia ter marcado o encontro com a vítima e entrou com a entrada franqueada. Agora, na cena do crime também algo chamou a atenção, que era o armário da cozinha, que tinha uma frase escrita ali, não se sabe com sangue ou com alguma outra coisa, né? Já tem um retorno da perícia em relação a isso? Não. A perícia ela demora um pouco mais para nos dar o retorno com o laudo, porque eles vão fazer exames químicos, vários tipos de exame, para afirmar se ali é uma prova que foi forjada, se é uma prova real, se ali é sangue, se ali é um tipo de tinta vermelha. Então, estamos também aguardando esse laudo pericial para
fecharmos o inquérito policial. Pode ter sido uma tentativa de desviar a atenção da polícia, né? Fazendo crer que a motivação teria sido outra, apontar para outro tipo de suspeito, já que falava aí numa possibilidade de estupro? Sim, isso é uma possibilidade real, como falei, pode ter sido uma prova forjada, porque acreditamos que a entrada foi franqueada pela pessoa, pela vítima, o que leva a crer que ele tinha algum tipo de relacionamento, algum tipo de amizade com a pessoa com o suposto autor do fato. E quais os próximos passos agora da investigação? Vamos ouvir outras testemunhas íntimas da vítima, bem como vamos procurar mais câmeras que possam tentar elucidar mais os fatos. E então, logo termine, vamos encaminhar ao judiciário como acharmos. Muito obrigada, delegado, pelas informações, né? Lembrando que o empresário, né, professor e empresário Roberto Portela era bastante querido na cidade, inclusive o prefeito do município de São Miguel dos Campos, né, também publicou uma nota de pesar pelo falecimento do empresário. É com você aí no estúdio, Wilson. Muito bem, Maria, deixa eu aproveitar o delegado Flávio Dutra, você fez a pergunta interessante sobre a questão do que foi escrito naquele armário de cozinha, né? Estuprador, né? Abusou de mim. Eu queria saber do delegado se no momento em que ele foi interrogado, né, o suspeito, né, a idade dele e o que é que ele diz sobre isso, se foi perguntado, se foi ele que escreveu aquilo lá que está no armário da cozinha, Maria. O Wilson está perguntando o seguinte, delegado, em relação à escrita no armário, né? Ele quer saber se o rapaz preso, né, 31 anos, né, esse homem preso, ele chegou a ser questionado em relação a isso? O que foi que ele disse? Sim, com certeza questionamos e, como de praxe, ele negou a escrita. Negou o crime e negou que tenha feito qualquer tipo de escrita. Isso, negou. Inclusive, durante o interrogatório, ele negou até que estava no local, mesmo com as imagens da câmera franqueada. Neste caso, o que pode ajudar? É claro que vai ser feita a perícia, mas algo que esteja com ele, até a questão das roupas utilizadas, né? Então, as roupas utilizadas as roupas que estavam no vídeo foram recolhidas, vão ser encaminhadas para a perícia. Acredito que a perícia também, se a mensagem foi escrita com a mão, tenha pego a questão da datiloscopia e vamos fazer a comparação com o suspeito para chegarmos à prova. Obrigada mais uma vez, delegado, pelos esclarecimentos. Agora é aguardar, né, Wilson, esse laudo da perícia, né, esse trabalho da polícia científica para identificar se era realmente sangue, a quem pertence aquela letra, né, se isso for possível, para justamente aí indicar se trata ou não desse suspeito. É com você aí no estúdio.